Eu sou Lúcio, um técnico em telecomunicações de 28 anos, e minha vida é bem simples, quase monótona. Moro sozinho em um apartamento pequeno e, de certa forma, solitário. Sempre fui dedicado ao trabalho e tentava manter as coisas sob controle, mas não há como negar. A solidão e a saudade daquilo que eu um dia chamei de família ainda me assombram. Quando eu tinha 10 anos, meu pai nos abandonou. Minha mãe, Carla, se casou com Marcos, e as coisas até pareciam ter voltado ao normal. Marcos trouxe sua filha, Renata, que na época tinha 6 anos. Ela não era minha irmã de sangue, mas por algum tempo a tratei como tal. Eu tinha apenas 10 anos, e ela era pequena, doce, e confiava em mim de uma maneira que só uma criança consegue. No início, a ideia de ter uma nova família parecia boa, até que um evento mudou tudo. Aos 15 anos, em um dia de verão, Renata e eu brincávamos no jardim de casa. Estávamos rindo e correndo, até que, de repente, ela tropeçou e caiu. O som do seu grito ecoou pela casa. Eu a vi rolando pelo chão e, em um segundo, percebi que ela havia se machucado. Quando a levei no meu colo até a casa, ela estava gritando de dor, e isso partiu meu coração. A levei até o hospital, mas a culpa já estava me consumindo. Eu sabia que aquilo tinha sido um acidente, mas como um irmão mais velho, era impossível não sentir que poderia ter evitado. Quando os pais de Marcos chegaram ao hospital, vi o desprezo em seus olhos. Eles me olharam como se eu fosse o responsável por tudo o que havia acontecido. A primeira coisa que Helena disse foi: "Por sua culpa, minha neta está assim." Marcos não disse nada, mas sua expressão era igualmente fria. Depois desse dia, qualquer tentativa de se aproximar deles se tornava impossível. Cada vez que os via, a sensação de ser julgado e rejeitado aumentava. Aos poucos, minha relação com eles se tornou insustentável. Meus esforços para ser parte dessa nova família pareciam em vão. Mesmo assim, continuei tentando fazer o certo. Concluí o ensino médio. Comecei a trabalhar. E, com o tempo, ajudei minha mãe e Marcos a manter a casa. Pagava uma parte da hipoteca, comprava mantimentos e tentava agir como se tudo estivesse bem. Mas, no fundo, eu sabia que não estava. Sofria pela rejeição que sentia de seus pais e pela lealdade que sentia por minha mãe, que parecia ser a única que ainda me tratava como família, embora ela também estivesse cada vez mais distante de mim. Eu nunca fui de fazer grandes celebrações de Natal, mas naquele ano a decisão foi clara. Eu precisava me afastar. A última coisa que queria era ser lembrado da dor da exclusão. Minha mãe, Carla e Marcos me rejeitaram, e os pais dele, Helena e Joaquim também. O Natal que eu imaginava, com risos, abraços e uma sensação de união, não seria o meu. Então, decidi que faria o meu próprio Natal, longe de toda aquela tristeza. Eu não tinha muito dinheiro para grandes festas, mas isso não importava. A ideia era simples: reunir alguns amigos que, assim como eu, estavam longe da família, ou sem planos para aquela noite. Convidei alguns colegas de trabalho e também alguns velhos amigos da escola que eu não via há tempos, mas que sabia que poderiam trazer boas vibrações. O que eu queria mais era um ambiente leve, onde eu pudesse esquecer a dor por algumas horas e me distrair com risadas e boas conversas. Preparei tudo no meu apartamento. Comprei pizza, cerveja e umas coisas simples. Nada extravagante. Coloquei um pequeno pinheirinho no canto da sala, com algumas luzes piscando e um toque simples de decoração. O ambiente estava agradável, o cheiro da comida se espalhando pelo apartamento, e eu comecei a me sentir mais tranquilo. Alguns dos meus amigos chegaram, e logo estávamos todos jogando conversa fora e rindo. A sensação de estar cercado de pessoas que não me julgam e com quem posso ser eu mesmo era reconfortante. A noite seguiu assim, com todos curtindo a música e a comida, e eu me sentindo cada vez mais em paz. Entre uma cerveja e outra, as risadas foram surgindo naturalmente. Fiquei animado ao ver que eu estava criando a minha própria versão de um Natal feliz, algo que até então parecia impossível. As vozes e a risada de meus amigos eram a melhor companhia que eu poderia ter naquele momento. Estava claro, eu não precisava da minha antiga família para ser feliz. Eu estava finalmente no controle da minha vida. A festa estava em seu auge quando meu celular vibrou. Olhei a tela e vi que era uma mensagem de Renata, minha meia-irmã. Renata, sempre doce e carinhosa, nunca me culpou por nada, ao contrário de todos os outros. Ela sabia o quanto eu sofria com a rejeição dos pais de Marcos, mas ao mesmo tempo, ela nunca deixou de ser minha amiga. Quando abri a mensagem, vi uma foto dela sentada à mesa da casa de nossa mãe. A mesa estava cheia de comida, com o Natal tradicional que sempre vivia até aquele fatídico momento. Renata, com seu sorriso tímido, estava lá, com os olhos brilhando, mas eu sabia que não era por causa da comida ou das luzes brilhando. Era pela presença de Helena e Marcos,
E eles, é claro, nunca me aceitariam ali. A mensagem tinha poucas palavras, apenas: "Te amo, Alex. Te espero sempre, mesmo quando as coisas não estão bem entre nós." Algo simples, mas que de alguma forma me fez sentir um aperto no peito. A dor da exclusão ainda estava ali, me espreitando. Apesar da tentativa de Renata de suavizar tudo, eu sabia o que isso significava. Eu não era bem-vindo na casa deles naquele Natal. Não poderia voltar atrás, nem deixar de entender a mensagem que estava nas entrelinhas. Fechei a mensagem e senti um momento de silêncio em mim mesmo. Olhei para os meus amigos, ainda sorrindo, ainda curtindo a noite, e me senti grato por isso. Eu havia tomado a decisão certa. Não importava o que Renata ou minha mãe dissessem, nem o quão doloroso fosse ver aquela foto de família em festa. Eu havia escolhido a minha paz, e estava ali, no meio dos meus amigos, no controle total da minha noite. Se o Natal fosse para ser um dia de celebração, que fosse do meu jeito. Eu não dependia mais de uma aprovação que, há muito tempo, havia sido retirada de mim. Eu decidi que não responderia à mensagem de Renata. Não porque eu não a amasse, mas porque eu sabia que naquele momento precisava me distanciar da dor. Não queria cair na tentação de pedir desculpas ou explicar algo que não precisava ser explicado. Eu estava criando minha nova versão de Natal. Algo para mim e para aqueles que realmente se importavam comigo. A noite seguiu tranquila, sem mais interrupções. Conversas, risadas e uma sensação de que, por mais que as coisas tivessem sido difíceis, eu estava começando a encontrar um equilíbrio. Eu estava rodeado de pessoas que realmente se importavam. E isso foi tudo o que eu precisava. Não era o Natal perfeito, mas era o meu Natal. Quando a noite finalmente começou a chegar ao fim, com os amigos indo embora, eu fiquei em pé na varanda, olhando as luzes da cidade. Uma paz silenciosa me envolveu. Não era a paz de estar com a minha antiga família, mas era uma paz diferente. Uma paz que eu conquistei por mim mesmo, com os amigos que escolhi, e o amor que, embora estivesse distante, ainda tinha por aqueles que me amavam, como Renata. Eu sabia que a vida não seria fácil, e que o caminho seria cheio de altos e baixos. Mas por aquela noite, eu estava em paz comigo mesmo, e isso era o suficiente. Era um sábado comum, e eu estava em casa, aproveitando a tranquilidade do dia. O mês passou rápido, e embora a dor da exclusão ainda estivesse latente, eu estava aprendendo a lidar com ela. A vida seguiu seu curso, e eu, apesar de tudo, estava começando a me sentir mais em paz. Não era a paz que eu esperava quando imaginei minha família unida, mas era a paz de finalmente estar no controle da minha própria história. Então, algo inesperado aconteceu. A campainha tocou, e ao abrir a porta, encontrei minha mãe, Carla, meu padrasto, Marcos e minha meia-irmã, Renata, na entrada do meu apartamento. O choque foi imediato. Eu não esperava vê-los tão cedo depois do que aconteceu. Os meses de silêncio haviam sido uma tentativa de curar as feridas que eles mesmos haviam causado. E agora, lá estavam, à minha porta, como se nada tivesse acontecido. Carla, com os olhos vermelhos, parecia ter chorado. Sua expressão de arrependimento estava clara, mas havia algo na forma como ela me olhava que parecia mais uma expectativa do que um pedido genuíno de desculpas. Marcos estava atrás dela, em silêncio, como sempre. Ele evitava contato visual e parecia completamente desconfortável. Renata, por outro lado, olhava para mim com um olhar suplicante, seus olhos cheios de tristeza e talvez um pouco de culpa. Ela sempre foi a única que não me culpava pelos erros dos outros, mas eu sabia que, neste momento, ela não era mais parte do problema. Mesmo assim, ver aquele olhar me fez sentir um aperto no coração. "Lúcio, precisamos conversar", disse minha mãe, tentando esconder a tremedeira na voz. "Eu sei que errei. Não deveria ter feito o que fiz. Foi um erro, um grande erro. Por favor, me escute." Ela parecia desesperada, e não era difícil perceber que suas palavras estavam carregadas de emoção. Eu queria acreditar que ela estava sinceramente arrependida, mas algo em seu tom me dizia que havia mais do que ela queria admitir. Fiquei em silêncio esperando que ela continuasse. Não sabia o que dizer. Não sabia se estava pronto para ouvir qualquer coisa que eles tivessem a dizer. Eles estavam ali, mas minha confiança neles já havia se dissipado como fumaça ao vento. Eu sabia que algo não estava certo, que havia mais atrás dessa visita do que simplesmente uma tentativa de reconciliação. "Eu sinto muito, Lúcio. Sei que te machuquei e a nossa família se destruiu por causa disso", continuou Carla, tentando se aproximar de mim. "Foi uma decisão errada, e eu só quero corrigir isso. Sei que te deixei de lado, e eu jamais deveria ter deixado os outros interferirem na nossa relação. Mas você é meu filho, Lúcio. Você é importante para mim." Eu a observei com atenção, tentando encontrar alguma sinceridade em suas palavras. Mas, no fundo, sabia o que estava acontecendo.
Eles estavam ali porque precisavam de algo, não porque realmente queriam reparar o que havia sido quebrado. A culpa de Carla era real, mas também havia algo mais, algo que ela não estava dizendo. Eu percebi que a razão pela qual ela estava ali não era apenas por causa da dor que ela havia causado, mas porque ela e Marcos estavam em apuros financeiros. A hipoteca da casa estava em risco, e eles precisavam de ajuda. Era óbvio. Eu sei o que está acontecendo, mãe, disse, interrompendo-a. Não precisa tentar me convencer de que isso é apenas sobre me pedir perdão. Eu sei que estão aqui porque a casa está em risco. Estão aqui porque precisam de mim, de meu dinheiro. E isso, mãe, não é o suficiente para justificar o que aconteceu. O ar na sala pareceu ficar mais denso. Carla se afastou ligeiramente, como se a verdade que eu tinha dito tivesse acertado em cheio. Marcos não disse nada, permanecendo imóvel, como se sua presença fosse apenas um detalhe da situação. Renata, mais uma vez, olhava para mim com um semblante de tristeza, tentando se aproximar, mas eu a evitei. Não podia permitir que ela me manipulasse com sua inocência. Eu ainda a amava, mas isso não significava que eu poderia continuar a ser usado. Lúcio, por favor, disse minha mãe, mais uma vez tentando alcançar minha compreensão. Eu sei que foi um erro, e sei que não mereço seu perdão, mas peço que pelo menos pense no que estamos passando. Precisamos de você. Precisamos de sua ajuda. Não temos mais para onde ir. Eu senti um peso no peito. O pedido de ajuda era claro. Eles não estavam lá apenas para consertar o relacionamento. Estavam lá porque as coisas estavam fora de controle. A casa, a hipoteca, o dinheiro que eu sempre ajudava a fornecer. Tudo isso estava em jogo, e eu era a última opção. Eles me usaram, e agora estavam tentando usar meu bom coração para se salvar. Não, mãe, não posso mais ajudar, respondi, minha voz firme, mas cheia de dor. Se não fui parte da família quando precisei, então não posso ser parte da família agora, por conveniência. A ajuda financeira que você sempre pediu não é mais minha responsabilidade. Não sou seu banco, nem o seu resgatador. Renata olhou para mim, seus olhos cheios de tristeza, mas eu sabia que ela não era a culpada ali. Ela estava apenas sendo levada pelas circunstâncias. Ela não tinha culpa de tudo o que aconteceu, mas eu não podia permitir que ela se tornasse parte da manipulação que estava sendo construída naquelas horas. Renata, eu ainda me preocupo com você, disse, olhando para ela. Mas não vou ceder a esse tipo de pressão. Não posso mais ser a solução para os problemas de vocês. Eu fiz o que podia, mas agora é hora de seguir em frente. E vocês precisam fazer o mesmo. Com isso, dei um passo atrás e fui claro. Não haveria reconciliação. Eu não estava mais disposto a ser a pessoa que sempre ajudou sem ser reconhecido, sem ser tratado como parte da família. Eles tinham me excluído antes, e agora seria a minha vez de afastar-me de tudo aquilo. Por favor, saiam! Pedi, tentando manter a calma. Não quero mais falar sobre isso. Já fiz o suficiente. Eu os vi saírem, cada um com sua carga emocional, mas eu já sabia que essa era a última vez que eu os via daquela maneira. Eu havia tomado minha decisão, e mesmo que fosse difícil, sabia que estava no caminho certo. Renata ainda me olhava com os olhos cheios de arrependimento, mas eu precisava me afastar. Não podia me permitir ser manipulado mais uma vez. Os dias após a visita de minha mãe e de Marcos foram estranhos. Eu ainda estava processando o que aconteceu, a frustração de ser manipulado mais uma vez, e a decepção por ver que, mesmo com o pedido de desculpas, as intenções de todos não eram genuínas. Fiquei pensando muito na maneira como eles tentaram me envolver mais uma vez, me fazendo acreditar que tudo o que queriam era reconquistar minha confiança. Mas eu sabia que, no fundo, era mais uma jogada para obter o que precisavam: dinheiro. Estava em casa, revirando algumas coisas, tentando afastar os pensamentos negativos, quando percebi algo. Minha carteira, que sempre deixava na mesa ao lado do sofá, não estava lá. Fui direto ao lugar onde normalmente a deixava, e não a encontrei. No começo, pensei que poderia ter esquecido onde a deixei, mas ao procurar por todo o apartamento, a certeza de que ela tinha desaparecido começou a crescer. Eu havia sido cuidadoso e sempre sabia onde guardava meus objetos de valor. Então, a única explicação para o sumiço era uma coisa: alguém havia entrado no meu apartamento. Meu coração disparou. A primeira coisa que me veio à mente foi a visita de minha mãe e de Marcos. Eles tinham estado ali, e Marcos, em especial, parecia ter um comportamento desconfortável, como se estivesse se segurando para não fazer algo. Isso me fez suspeitar, e uma sensação horrível de traição tomou conta de mim. Se ele realmente havia roubado de mim, isso significava que sua visita não tinha sido nada mais do que uma tentativa disfarçada de manipulação. Fui até o sistema de câmeras de segurança do prédio. O prédio onde eu morava tinha câmeras no corredor e nas áreas comuns, e, felizmente,
Havia uma câmera instalada na entrada do meu apartamento, que registrava tudo o que acontecia nas proximidades. Eu sabia que, se algo tivesse acontecido, poderia ser lá que encontraria uma pista. Com o coração apertado, revisei as imagens. O que vi me deixou sem palavras. Na gravação, vi claramente Marcos saindo do meu apartamento. Ele estava sozinho, parecia apressado, olhando para os lados como se quisesse se certificar de que ninguém o visse. Em uma das mãos ele segurava algo, e o que ele levava era a minha carteira. O choque foi tão grande que eu quase não consegui processar o que estava acontecendo. Marcos, o homem que havia se apresentado como arrependido, que tentou me convencer de que queria reparar tudo, havia me roubado. Eu me senti completamente traído, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Ele não veio até mim buscando reconciliação. Ele veio até mim porque precisava de dinheiro. E quando viu uma oportunidade, aproveitou-se dela. Ele se aproveitou da minha boa fé, da minha tentativa de acreditar que as coisas poderiam melhorar. Agora, tudo estava claro. A visita de minha mãe e de Marcos não tinha sido sobre pedir perdão ou tentar reconstruir a relação familiar. Eles estavam lá para tentar me convencer a ajudá-los financeiramente, para que eu voltasse a bancar suas despesas. Quando isso falhou, Marcos tomou uma atitude ainda mais baixa. Ele roubou de mim. Eu fiquei paralisado por um momento. A dor da traição foi esmagadora, mas ao mesmo tempo, a raiva começou a crescer dentro de mim. A manipulação de Marcos e o desprezo de minha mãe estavam claramente expostos, e eu sabia que, a partir daquele momento, as coisas nunca seriam as mesmas. No entanto, eu não queria agir precipitadamente. Lembrei-me de Renata. Ela não tinha nada a ver com isso. Ela não merecia ser envolvida em toda essa sujeira. Ela sempre foi gentil comigo, sempre me tratou como irmão, mesmo que, nos últimos tempos, o vínculo entre nós estivesse mais distante. Eu sabia que, se tomasse alguma atitude contra Marcos, Renata seria afetada de alguma forma, e ela não merecia passar por mais sofrimento. Decidi que, por enquanto, não faria nada. Eu não denunciaria Marcos, nem falaria com minha mãe sobre o que tinha descoberto. Eu precisava de tempo para processar tudo, para entender melhor como agir. O que eu sabia com certeza era que não confiaria mais em minha mãe, nem em Marcos. A partir daquele momento, eles estavam fora da minha vida, pelo menos até eu encontrar uma maneira de lidar com o que aconteceu. Eu me sentia completamente decepcionado com minha mãe. Ela havia me manipulado por tanto tempo, e eu acreditei nela. Achava que ela era a única que me apoiava, mas agora tudo estava claro. Ela estava tão envolvida com o controle financeiro da casa que estava disposta a fazer qualquer coisa para manter as aparências, mesmo que isso significasse me usar. O arrependimento que eu sentia não era mais por ter me afastado deles. O arrependimento era por ter acreditado que as coisas poderiam ser diferentes. Agora eu sabia que, por mais que eu quisesse acreditar em uma família unida, eu precisava aceitar que isso nunca seria possível. Eu havia sido usado, manipulado, e agora tinha que me reconstruir sozinho. Não seria fácil, mas eu estava determinado a seguir em frente, com ou sem a aprovação de minha mãe e Marcos. A noite caiu, e tudo parecia seguir o seu ritmo, até que meu telefone tocou. A tela iluminou com o nome de Renata, e logo uma sensação estranha se instalou em meu peito. O tom de sua voz, tenso e cheio de desespero, fez meu coração acelerar. Alex, eu não sei o que fazer, preciso de você. Meus avós, eles não estão respirando, estão inconscientes. Parece que algo aconteceu, ela disse com a voz trêmula. O pânico era claro em suas palavras. Eu mal conseguia entender o que ela estava dizendo, mas não precisava de mais explicações. Algo terrível estava acontecendo, e Renata estava em pânico. Sem perder tempo, peguei as chaves e corri para o carro. Minha mente estava em frangalhos, tentando fazer sentido do que estava ouvindo, mas uma coisa era certa. Eu precisava ir até lá. Cheguei à casa de Renata em poucos minutos, e o que encontrei me deixou sem palavras. O lugar estava tomado por ambulâncias, paramédicos correndo de um lado para o outro, e vizinhos assustados observando de longe. Corri para dentro da casa e encontrei Renata, pálida e com os olhos marejados de lágrimas, abraçada para um canto da sala, como se tentasse se proteger da cena ao seu redor. Ao lado dela, estavam Helena e Joaquim, seus avós, imobilizados nas camas de emergência. Ambos pareciam extremamente frágeis, a pele pálida, e os paramédicos estavam fazendo o possível para estabilizá-los. A atmosfera estava carregada, e uma sensação de terror se espalhava pela casa. Os paramédicos, ao analisarem a situação, logo confirmaram o que ninguém queria ouvir: envenenamento. Meus ossos gelaram com a palavra, e a pergunta que surgiu foi inevitável: quem teria feito isso? Como alguém poderia chegar a esse ponto de crueldade, a ponto de prejudicar duas pessoas idosas com o objetivo de matá-las? A cena era caótica,
e Renata estava visivelmente em choque. Ela não conseguia compreender como seus avós, que sempre haviam sido figuras centrais em sua vida, poderiam estar ali, lutando pela vida. O pior de tudo era que eu sabia que esse envenenamento não era um acidente. Havia algo muito mais sombrio por trás disso, algo que eu, de certa forma, já havia começado a perceber. Após a chegada da polícia e a análise da situação, as investigações começaram. Como era de se esperar, as suspeitas recaíram sobre minha mãe e Marcos. A motivação parecia clara: herança. As coisas começaram a se encaixar, e as peças do quebra-cabeça começaram a se formar na minha mente. Era óbvio que a motivação por trás do envenenamento era financeira. Helena e Joaquim tinham uma fortuna considerável, e Carla e Marcos, desesperados por dinheiro, foram capazes de cometer um ato tão impensável. Foi com o coração pesado que eu fui levado à delegacia para confrontar minha mãe. Quando entrei na sala, ela estava lá, com os olhos cansados e a expressão de quem sabia que estava prestes a perder tudo. Não houve negação. Não houve tentativa de encobrir a verdade. Ela sabia o que eu queria saber, e foi com uma voz quebrada que ela admitiu. Sim, Alex. Era isso. Marcos e eu queríamos a herança. Não conseguíamos mais manter as coisas. E o único jeito de resolver isso era fazendo o que fizemos. Mas Marcos foi quem planejou tudo. Ele foi quem executou. Eu só segui a corrente, disse ela, a voz carregada de culpa e vergonha. Suas palavras me atingiram como uma pancada. Minha mãe, a mulher que eu sempre imaginei ser minha maior referência, a mulher que sempre me disse que estaria ao meu lado, havia se envolvido em algo tão sujo, tão malévolo. A dor de ouvir isso foi insuportável. Eu estava atordoado, sem saber o que fazer, mas sabia que a verdade tinha que ser dita. Não importava o quão difícil fosse, eu não podia deixar isso passar impune. A polícia começou a investigar mais a fundo, e as evidências começaram a surgir. Mensagens trocadas entre minha mãe e Marcos, conversas sobre a necessidade de eliminar Helena e Joaquim para que pudessem finalmente controlar o dinheiro. As provas eram irrefutáveis. Decidi colaborar com a polícia. Não poderia, de forma alguma, ficar em silêncio diante de tudo o que estava acontecendo. Marcos e minha mãe foram presos, e o julgamento logo se seguiu. Eu estava em uma sala de tribunal, ouvindo os detalhes do crime, ouvindo as palavras de defesa e acusação, mas no fundo, minha mente estava em outro lugar. Eu não queria estar ali, não queria saber de tudo isso, mas sabia que era o que precisava fazer. Finalmente, a sentença foi dada. Marcos e Carla foram condenados à prisão por tentativa de homicídio, e ambos enfrentaram penas severas. Eles seriam afastados para sempre da minha vida, mas a sensação de alívio que eu esperava não veio. Eu estava grato pela justiça, mas a dor que sentia por ter perdido minha mãe de uma forma tão irreparável não desapareceu. Após o julgamento, eu ainda estava em choque, mas havia algo dentro de mim que sabia que, de alguma forma, a justiça tinha prevalecido. Porém, o peso da perda era grande demais. Eu ainda não sabia como lidar com o fato de que minha própria mãe havia me traído de uma forma tão profunda. Não sabia como processar o fato de que, ao invés de me proteger, ela se tornou cúmplice de um crime tão hediondo. Com o tempo, fui aprendendo a viver com essa nova realidade. A dor da perda de minha mãe era algo que nunca iria embora, mas eu sabia que o que importava agora era cuidar de Renata. Ela ainda era minha família, e de alguma forma, ela foi a única coisa boa que sobrou dessa tragédia.